Que a verdade seja dita, toda viagem é uma transformação pessoal. Afinal de contas, quando você viaja, você sai um pouco da sua zona de conforto e começa a enxergar algumas coisas que você não percebia. Um relacionamento tóxico, uma amizade que não vale a pena, um sentimento por alguém que você não imaginava nutrir. E é exatamente isso que acontece na segunda temporada de Heartstopper, onde Nick e Charlie fazem uma excursão com seus colegas de escola e seus melhores amigos, e eles passo por uma jornada de autodescobrimentos, de sentimentos, de afetos e até mesmo de si. Então, no episódio de hoje, eu e o Tadeu Ramos vamos analisar cada um desses pontos principais e se prepara porque tem muita coisa pra gente conversar. Lembrando que aqui embaixo do vídeo tem a minutagem de todos os tópicos que a gente vai falar aqui para você assistir quantas vezes quiser e também indo direto ao ponto, tá bom? Então, espero que você goste do conteúdo que é feito de fã de cultura pop para outro fã. Tá? Bom vídeo. Tchau. E agora, passando para nossa análise da segunda temporada de Heartstopper, né? A gente tem já algo mais além, né? Afinal de contas, o Nick já assumiu o namoro com o Charlie, já assumiu para sua mãe, né? Ele teve uma receptividade muito boa, teve um acolhimento, né? Que é isso que faz a total diferença, né? Quando um adolescente, até mesmo uma pessoa adulta, então, assim, foi uma bonita cena, né? Mas aí a gente já entra nessa segunda fase, já focado nessa saída do armário do Nick. E aí começa essa jornada de como é que vai ser feito. Eu vou contar para Imogen. Deu certo com a Imogen, ok. Eu vou contar agora para os meus amigos mais próximos do rugby. Era uma coisa que ele não conseguia, né? E isso acabava angustiando, principalmente depois que mudou toda a dinâmica, né, de estudo desde o semestre. Afinal de contas, ele não estava mais frequentando as mesmas aulas de chamada de matemática, porque ele estava participando de um grupo de revisão para esses testes de matemática, né? E como o Nick, ele não é muito bem de matemática, mas assim, ele se dá bem, mas não é um expert que nem o Charlie, né? Então ele foi apresentando dificuldade, que inclusive foi isso que acabou provocando, né, os desvios dos estudos do Charlie. E o pouco tempo que ele tinha, ele estava dando assistência pro Nick, para ele aprender matemática, para ele se dar bem no teste, e ele esquecia praticamente tudo dele, né? Mas aí, então, ele chega a tentar falar para esses amigos e não dá certo, né? Essa é a primeira fase que a gente está vendo da segunda temporada, que é a decisão de sair do armário do Nick, né? A gente vê que tem umas dificuldades. E, Tadeu, o que tem para falar sobre essa primeira fase aqui, né? Que a gente tem outros elementos, outros personagens que estão envolvidos também, né? O que eu acho legal é que assim, tem dois pontos dessa primeira fase aí, que além de ter essa saída do armário, porque tem isso pro irmão do Nick, que, né, é homofóbico, ele já, né, não precisa nem explorar muito, a primeira cena dele você já vê isso, então tem essa questão, e tem também a questão que o Nick vai ficar próximo do Ben, que é o ex do Charlie. Então tem esse embate aí dos dois, né, porque como teve essa separação, como você falou, o Nick tá agora do lado do Ben, eles estão estudando muito ali. Então você vê esse embate do Nick tentando explicar pro Ben que, tipo, cara, você fez mal pro Charlie, eu te odeio por causa disso, não é por causa de você, mas eu te odeio porque você feriu o Charlie, que é uma pessoa que eu gosto. E o Ben lidando agora também com seus sentimentos, tentando entender, cara, será que eu sou essa pessoa tóxica mesmo? Será que eu sou mesmo gay? Eu sou bi também, igual coisa? Então ele tentando entender. Então lembra que na primeira temporada eu falei que ele era meio vilão? Agora a gente tá vendo que ele não é bem vilão assim, né? Ele tá tentando entender os sentimentos dele. Vai conseguir ou não? Você vai ter que assistir a temporada pra saber. Aqui a gente não vai dar spoiler. Mas tem esses dois embates. Então, essa saída, que a gente fala muito desse negócio de saída do armário, de assumir. E aí eu só queria fazer um comentário também que eu lembrei. Na época que eu estava na faculdade, um professor falou assim que ele não gostava muito dessa palavra de assumir, porque dá a intenção de você estar assumindo um crime, sabe? Eu estou assumindo tal coisa. Então ele gostava muito da palavra de revelação, sabe? Revelou sua sexualidade, revelou alguma coisa. Eu tô falando isso porque ele era gay, obviamente, mas a gente estava fazendo um roteiro, né? Que a gente fazia audiovisual, que a gente estava fazendo um roteiro e a gente estava usando muito essa palavra de assumir e tal, e ele deu esse toque pra gente. E aí eu nunca mais esqueci disso. Então sempre quando eu vejo assim, notícias de site, a pessoa, bem que hoje em dia menos, né? Mas tem as coisas, sumiu com a coisa, então acho que podia revelar alguma coisa assim. Então acho
bem legal essas coisas que pra você ver, fica na marca, né? É uma coisa da faculdade, mas tem coisa de escola também que a gente lembra. Então, é um período também que a gente leva essas coisas. O Dante falou mesmo na temporada anterior do afeto, que é muito importante na primeira temporada, por causa da mensagem. Nessa segunda temporada também tem isso, porque essa decisão do Nick de revelar, né, sua sexualidade para as pessoas, com algumas dá certo, como a emoji que ele colocou. Eu achei muito legal fazer aquela festa lá para revelar para ela. Acho aquela ideia muito legal. Mas também tem esse problema dos amigos do rugby. Será que eu vou ser bem aceito? Será que eu não vou ser? Então tem essa dualidade, né? Com a mãe dele foi ok, a mãe dele um poço de acolhimento. Ai, filho, desculpa se eu fiz alguma vez você entender que não podia me contar. E ela não fez, né? Ela tava ali tranquila, tipo, ela tava seguindo, ela só tava preocupada com o filho dela. Então, quando ele voltou para casa machucado, ela fala: você sabe que a violência não é a melhor solução, né? Você vê que, basicamente, as produções dos Estados Unidos falam muito isso, né? Tentar sempre no diálogo, na conversa, não partir para violência. Então, ela estava mais preocupada com isso. Mas, mesmo assim, ela teve esse cuidado. Tipo, desculpa se eu te fiz pensar, né? Que não poderia me contar. Então, você vê que tem essa dualidade nesse primeiro momento, nessa primeira fase, dessa saída do armário, essa revelação da sexualidade. Então, tem essas dualidades aí. Exatamente, né? E ainda falando sobre essa questão do irmão do Nick, né? Além de homofóbico, ele é uma pessoa tóxica. Tanto que quando o Nick chega na casa dele, ele diz: eu fui lá no seu quarto e peguei o seu videogame. Com que direito o videogame não é dele, certo? Então a gente já vê a problemática que esse irmão dele tem e que lá na frente a gente vai ver que não passa despercebido assim, e nem é passado pano pelos pais, que a gente vai falar já sobre isso. E é uma coisa que foi um choque para ele, quando ele recebeu isso de cara. E o outro detalhe que tu falaste que é o Ben, é um outro perfil tóxico, porque a pessoa tóxica, ela não sabe que ela é tóxica, mas aí ele fica pegando características e fica jogando para outra pessoa. Ele tá dizendo: olha, você é parecido comigo, você não assume que tem um relacionamento com o Charlie, você não tem coragem de assumir, não, que é revelar, né? Mas eu vou usar assumir por conta do contexto lá que é utilizado, né? Você não revela que você é bissexual para as pessoas aqui porque você tem vergonha, então você não é diferente de mim. Aí, tanto que ele chega, aí você ficando com a emoji, você acha que isso é certo? Alimentar uma coisa que você não sente? Resgatando um vídeo meu lá sobre diferença de pessoas abusivas e tóxicas, lá daquele documentário da Britney, é uma pessoa tóxica, muitas das vezes, ela age daquela forma por ela estar insatisfeita com algo, com ela mesma, insatisfeita com a própria vida, insatisfeita com a profissão, insatisfeita com as suas escolhas, e acaba que ela desconta na outra pessoa como uma forma de tipo, eu quero que ela sinta-se mal também. Diferente de uma pessoa abusiva. A pessoa abusiva, ela já quer mexer com o teu psicológico, ela quer mexer com o teu emocional, e não é o caso aqui do Ben. O Ben mesmo é uma pessoa tóxica. Tanto que, quando ele senta do lado do Nick, ele fala: a gente faz tempo que a gente não conversa, né? Quer dizer, ele tenta puxar assunto, aí o Nick fala: não quero falar com você. Não fala no nome do Charlie. É um perfil clássico de uma pessoa tóxica, ela não tem noção. E aí a gente ainda tem, nessa primeira fase, finalmente a gente entender as camadas de El e o Tal, né? A gente já via que havia aquele interesse de ambas as partes, que estava se aproximando cada vez mais, e aqui a El decide partir pro flerte, que é o que a Tara estava falando para ela: você tá interessado nele? Você quer saber se ele sente a mesma coisa pra você? Então flerta com ele. E aí ela tenta fazer isso, só que o medo dela é justamente perder a amizade, que cai mais uma vez aquela questão que a gente falou na primeira análise da primeira temporada, que é o adolescente LGBT. E a gente está pegando aqui já pro lado da pessoa trans, da mulher trans aqui, uma mulher trans e negra, que foi desprezada, que sofreu transfobia no colégio. Então, ela sabe que aquele é o grupo dela, que ela se sente bem, que é o grupo de acolhimento. Então, assim, a pessoa que estava do lado dela, por caso não dê certo, ela vai perder essa amizade, vai perder. Então, assim, é compreensível. Nós ficamos assim: poxa, mas é pra ele. Mas dá para entender esse lado, esse conflito da El, né? Não é verdade? Dá super pra entender, e é uma coisa que eu gosto de ressaltar também, é a amizade, assim, e o carinho que a mãe do Tal tem pra ela. Que a gente sabe Exatamente. que pessoas da comunidade trans sofrem muito mais, assim, a comunidade LGBT sofre muito mais, mas
grupos minorizados como as pessoas trans sofrem muito. Então você ter esse afeto de ela enxergar a El como a El é, sabe, sem ser um acrônimo, sem nada, é muito importante. Então quando eu vi a primeira vez, eu falei, ai gente, a mãe do tal, perfeita. Porque você vê que até o tal fala, ela gosta mais de você do que de mim. Porque você vê que é genuíno. E ela incentiva ele, fala, se você não quer perdê-la, vai atrás, lute para isso. E dá para você entender a dinâmica dos dois, né? O medo dos dois. Tanto que quando eles decidem sair juntos, o tal já mudou radicalmente. Então ele cortou o cabelo, tá agindo diferente. E a El fala, mas você não é essa pessoa, você não é meu amigo. Né? Esse encontro não foi muito legal, mas não porque o encontro foi ruim, porque nós somos amigos, porque você não tá sendo o tal que eu conheço. Né? Então você tem esse medo. Quem nunca passou por medo de perder uma amizade? Não que você tenha interesse na pessoa, mas mesmo assim, vocês são diferentes, então eu tenho que me adaptar ao jeito da pessoa pra gente continuar amigo. Talvez não, talvez essa diferença entre vocês dois é o que une, né, essa amizade. E todo mundo já teve passado por isso. Mas a gente reforça, na adolescência isso é pior. Então, a El ter esse pensamento, putz, eu sofri, né, preconceito na outra escola, vou sofrer ainda na vida inteira, e ainda correr o risco de perder esse meu amigo, entra em surto, né? Então essa parte do flerte é muito engraçado. E também aí tem o corte de que a El tá indo para a faculdade. Então a gente está acompanhando esse grupo, né, vindo da escola e passou na segunda temporada, né, já se preparando para o vestibular, e a terceira já deve ser uma coisa assim mais avante, assim, né, um pouco mais amadurecida. Então a El indo para a faculdade e conhecendo mais pessoas, com pessoas trans, não binárias, então ela tá vendo ali, tipo, acho que eu tô encontrando minha nova galera, mas sem esquecer os antigos, que também é esse medo do tal, tipo, ela tá indo pra faculdade, e o Nick tá, né, tá aquela coisa do grupo se desfazendo, mas não necessariamente. Então, eu acho que é uma coisa que eu reforço muito, é esse carinho da mãe do tal pela El, e esse embate dos dois ali, de tipo, ai, vamos ficar mais que amigos, não sei o quê. Eu acho muito fofa essa construção. Inclusive esse ponto aí da escola de arte, né, que a El tá querendo entrar e tudo, né, que a gente tá falando nessa primeira fase, é interessante quando ela faz essa visita, né, que ela encontra os novos amigos dela, e inclusive essa amiga dela fala, olha, eu tô torcendo muito para entrar nessa escola de arte, porque eu não quero mais ser conhecida como a garota trans da sala, a garota trans do colégio, eu quero só ser eu quero só ser artista, né? No caso ali, ela tá colocando que o artista, ele tá depositando ali a identidade, tá a essência, tá sendo ele mesmo. Então, eu achei muito bonito quando ela fala isso, sabe? Sobre, eu quero ser só eu mesmo. E aí que a El pensa que ela estava em dúvida, né? Não, é isso que eu quero realmente. Tanto que quando tem a festa da fogueira, né, ela chama as duas lá para poder participar junto com ela, porque ela queria que elas duas estivessem presentes, para criar esse vínculo, né? Para expandir, porque já que existe a possibilidade dela ir para o outro colégio, é normal que seja feito novas amizades. Então, já que ela teve aquele primeiro contato que foi satisfatório, que teve um acolhimento, que teve afeto entre elas três, então é ideal estender esse relacionamento. E aí a gente tem que lembrar também a Darcy e a Tara, que aqui nessa temporada eu gostei muito que eles exploraram muito mais as camadas das duas. Porque assim, no primeiro a gente via, não, elas estão seguras de que estão vivendo relacionamento. Mas e aí? Tem conflitos? E a gente descobre que tem. A Tara, apesar de ter assumido na primeira temporada, por influência da Darcy, ela ainda tem aquela insegurança, né? Das pessoas estarem apontando o dedo e tudo. E muitas das vezes ela se sente fortalecida pela Darcy. Só que ela percebe que pelo fato dela dizer eu te amo, a Darcy não corresponde. Então ela fica em dúvida, poxa, será que a gente está vivendo é de verdade? O que está acontecendo? Por que a Darcy está se esquivando de algumas coisas? Por que ela está se esquivando, não está sendo a Darcy que eu conheci? Então foi bem interessante para mostrar que existem conflitos, porque a Darcy ela se mostra uma pessoa 100% segura de suas ideias, dos seus posicionamentos, mesmo eles sendo adolescentes. Ela é uma pessoa extrovertida, ela é uma pessoa engraçada, mas a gente vai descobrir mais lá na frente que ela tem problemas na casa dela. Tanto que a Tara fica preocupada, fala, pô, ela não respondeu, ela tá fugindo da conversa. O que será que tá acontecendo? Será que esse relacionamento tá balançado? E essa questão de relacionamento balançado, gente, se já causa um conflito na cabeça de uma pessoa adulta, imagina num adolescente LGBT que ela recentemente estava sendo destratada, né? Isso causa um impacto maior. Você já tem essa homofobia da sala, do colégio,
mas aí a pessoa que tá sendo o suporte dela e que tá sendo o namoro dela, que tá sendo o relacionamento dela, de repente tá balançado, será que vai acabar e ela se sente sozinha? Então, assim, é normal esse medo. Uma pessoa adulta dizer, mas não tem que ser assim. Tem. A cabeça do adolescente, ele tá descobrindo todo esse universo, né? E eu vou te contar que essa parte da Darcy me pegou, assim, eu fiquei bem, bem mal quando a gente descobre o que ela passa, porque realmente, se você vê a primeira temporada, a Darcy é o suporte, tipo, ela tá de boa, tá sempre 100%, até a Tara fala, você é muito segura, tal. E a gente que já é mais adulto, a gente já sabe que ninguém é 100% nada, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, ninguém é 100% otimista, a gente tem suas fases. Então, você já olha com um certo olhar e fala, tem alguma coisa errada aí, mas você é adolescente, então qualquer pessoa que tem uma atitude, que a gente fala assim, tem uma atitude e tal, você já fala, nossa, admira essa pessoa. E aí, quando você descobre o que acontece na casa da Darcy, e aí eu volto a elogiar aqui de novo os efeitos especiais, tipo aquela fumaça negra saindo da casa dela quando ela é expulsa de casa. Eu falei, gente, é horrível, porque realmente acontece isso, né? A pessoa ser limada da sua família justamente por causa disso. E aí, quando a Thalia descobre isso, muda tudo essa coisa que você falou, que foi construído na cabeça dela. Eu falei, eu te amo primeiro, ela não respondeu. Ela tá diferente, ela não me responde, ela tá fugindo. O que tá acontecendo, né? Então, eu também me identifiquei muito nessa parte, tipo, essa dúvida. Tipo, o que tá acontecendo com outra pessoa? Será que a gente vai terminar? Não sei o quê. Eu me identifiquei muito isso, mas quando se descobre, e essa construção que foi até chegar à descoberta da Darcy, que passava, né, esses perrengues em casa, você fala, cara, como que essa construção de ter esse afeto, essa base, é importante, porque mesmo a Darcy passando por isso, ela tem acolhimento do grupo de amigos, tem a Tari, tem as outras pessoas, né? Então ela não está sozinha, ela vai ser acolhida, mas é muito difícil você ser adolescente, você fala, porque família, a gente começa aprendendo que é tipo onde a gente nasceu, tal, depois a gente descobre que família a gente pode construir, pode ser pessoas não de sangue, mas a princípio você não sabe, então você fala, se eu sair disso daqui, se eu for expulso, para onde eu vou? A gente lembra que a gente tá falando de adolescente. Então você fala, o que acontece? Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou me suprir? Né? E ela mostra que ali, não, tá tudo bem, você vai conseguir aqui ter esse afeto, esse amparo. Então, essa parte da construção das duas, né, dessas camadas que a gente vai descobrindo, eu achei bem impactante. Foi uma das coisas que me pegou nessa segunda temporada. E aí, né, nós finalmente temos a nossa primeira cenas externas do colégio, né, que é a fase 2, que é a fase 2 aqui, que a gente vai começar, né, da segunda temporada, que é a viagem para Paris, né, que é onde todos eles vão se aproximar e vão acabar tocando na parte que muitos deles escondem, né, e assim, é interessante, e quando eu falo todos, até os professores estão envolvidos na história, né, mas assim, é o momento que o Charlie chegou com o Nick, né, e disse, olha, eu acho que como você não está conseguindo, porque ele teve dificuldade no dia da festa da fogueira de revelar, né, que ele é bissexual, que ele e o Charlie estão namorando, então ele chegou para ele a proposta, olha, já que ele passou mal, esquece um pouco essa história, quando você estiver bem, quando for para falar, você fala, bora viver isso aqui no sigilo, tanto que ele falou, bora viver esse bromance, passa, né, e tudo, né, e então eles decidem que na viagem eles vão manter esse segredo, tanto que eles viajam separados, né, e aí muitas coisas mudaram ali também, né, o relacionamento a princípio com a Tal e a El, o fato da Emoji que tá namorando o Ben, né, que eles estão ficando juntos e ela tá percebendo que o Ben não tira o olho do Charlie, sendo que ela foi avisada. E olha só a diferença, né? Porque se fosse o contrário, se fosse o Ben, eu tenho certeza que ele ia dizer, eu tô fazendo isso por causa que o Charlie e o Nick são namorados e eles não estão contando pra ninguém. Quando na realidade, não, né? Ele fala, por que você tá dizendo que o Ben não é uma boa companhia, não é um bom namorado? Ele disse, eu não posso falar, quer dizer, ele foi ético. Olha só a diferença, né? A gente vê que não tem desespero, né? E aí a gente começa a ter essa jornada, né? Não era apenas as viagens, as excursões, mas era a jornada. Até o Harris, o embuste, ele começou a ter umas falas aqui e ali, né? Por exemplo, quando o Ben chama a Emoji de vaca, quando ela tá terminando com ele. Aí ele disse, cara, não precisava você chamar ela de vaca. Calma aí, né? Aí depois que o Isaac tem uma conversa com ele, cadê a sua empatia? Cadê isso? Aí ele fica, me deixa em paz e tudo. Aí aos poucos ele fala, quando tentam tirar sarro do Nick e do Charlie, né? Aí ele disse, cara, deixa ele em paz. Para com isso, né? Quer dizer, essa cena específica aí, eu acho bem importante destacar, porque mostra como é importante a orientação de um responsável sobre
comportamentos, porque o adolescente ele é uma reprodução do que ele está vendo ali, do que ele está vendo na casa, do que ele está vendo na sociedade. Se não tiver um adulto que for, olha, tá errado, cara, olha, não é assim. E é importante lembrar que toda vez que ele é chamado de homofóbico, tanto na primeira temporada quanto nessa, ele fica, não, eu não sou isso não, quer dizer, ele se assusta, porque ele não quer ser o vilão. Então, eu tô falando isso porque ele é um adolescente. E essa fase de adolescência, de crescimento, é importante para ser repassado valores, porque quando chega uma fase adulta, é possível? É, mas ela é mais difícil, ela é mais demorada. Então, assim, eu achei bem importante a gente destacar, porque foi uma jornada para muitos ali, né, essa viagem de Paris. O que tu tem para falar sobre essa segunda fase? Paris, gente, é fantástico. Já pensou? Você vai, vamos para Paris. Vai, sonho. Mas eu acho que, como você falou, assim, foi para todo mundo, foi um divisor de águas essa coisa. Vou confessar que eu não estava esperando o negócio professores, me pegou de sopetão. E foi uma bela surpresa, porque foi um resquício, assim, para nós que já passamos, né, mais 30, não somos adolescentes. Então, foi uns fanservice para nós adultos. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Mas essa questão dessa lucidez aí, do Harris, é justamente isso que você falou, é orientação. Então ali você explica, cara, o que você está fazendo é errado, não é assim, é assado. Todo mundo pode aprender, então bora aprender. E aí parte da pessoa se ela quer fazer isso ou não. E pelo pouco que a gente pode ver, ele estava tentando. Então ele tá vendo, tipo, não é legal chamar a mina de vaca, você tem empatia. Então aos poucos você vai vendo umas coisas de lucidez ali, né? Não que vai apagar o que ele já tinha feito lá, mas a gente vê que todo mundo é possível de mudança caso a pessoa queira, né? E aí tem uma outra, eu falo muito dos efeitos especiais aqui, gente, porque é fantástico. Uma parte do bem também, que tem justamente isso, vem tipo uma onda, assim, LGBT, uma coisa, fala, cara, vem aqui pra gente, vem pro vale, a gente vai te acolher, e ele fica meio em dúvida se ele vai ou não. Então ele ainda tem aquilo, tipo, será que eu me assumo, será que eu vou ou não? Então você fica meio nisso. E já o Harry já tem isso de, tipo, tô dando meus primeiros passinhos aqui em ser uma nova mulher, como diria a nossa querida Mamacita, estou me transformando em uma nova pessoa. Então, eu acho que essa saída desse cenário da escola e num lugar que está todo mundo junto o máximo de tempo, acho que ajuda essa transformação de cada um. Até a Emoji também começar a entender que o bem não é legal, por próprias razões, sem precisar alguém falar. Como você mesmo falou que o Nick é uma pessoa ética, porque ele está alertando, mas sem explanar, sem falar dos reais motivos. Isso é ser ético, você está alertando a pessoa, mas a Emoji precisava passar por aquilo para ela entender, realmente, e ter a autoestima dela também, né? Que você vê que ela é, sim, também uma pessoa meio carente, mesmo ela sendo uma pessoa não da comunidade, ela é hétera, mas ela também tem suas carências, né? Ela também é uma adolescente, então ela passa por isso. As meninas também, tanto a Tara como a Darcy, ter essa reaproximação ali nos quartos, a Elle entendendo esse negócio do tal, e ainda tem o Nick também falando com o pai dele, que mora lá em Paris também. Então, ter essa aproximação fora da escola, eu acho que foi fundamental ter essa viagem, né? Porque você está em um ambiente diferente, eles estão no quarto, tem os primeiros indícios ali também de descoberta do sexo, do corpo, foi uma coisa muito cobrada da série, né? Que não tem essa parte do sexo e tal, mas eles estão se descobrindo, né? Já estava descobrindo a sexualidade, agora está descobrindo essa parte sexual mesmo, o sexo e tal. Então eu acho que essa viagem, esse cenário, toda essa mudança foi muito propícia para essa construção que vai ser o elo para a terceira temporada, né? E tu falando sobre essa questão da descoberta sexual, né? A gente não pode esquecer a cena do chupão do Nick no Charlie, né? Que eu achei, eu não sei se muitos perceberam, né? Porque a gente viu muita crítica, porque era para aparecer as cenas e tudo, gente, para começo de conversa. É o primeiro contato deles íntimo nesse caráter. Aí o que acontece? Tanto que quando o Nick faz o chupão nele, né, na cabeça dele ele só tava beijando o pescoço. E tanto quanto o Charlie chama ele no banheiro para mostrar, ele disse, meu Deus, fui eu que fiz isso? Aí ele, desculpa, mas eu não tenho noção como se faz isso. Então, assim, tá especificado ali, olha, eu fiz, mas eu não sei como é que faz. Então, para demonstrar ali, olha, a gente tá ainda nessa fase de descoberta. Então, é muito importante a gente sempre bater na tecla. É uma série de adolescente com conflitos adolescentes e com histórias e descobertas de adolescente. Então a gente precisa, antes de assistir Heartstopper, simplesmente dar o reset de todas aquelas séries de adolescentes que a gente viu, que a televisão está acostumada a mostrar, porque essa daqui ela tem essa tentativa de mostrar que eles estão no caminho da descoberta, do conhecimento,
de se autoconhecer, de saber quem são eles, o que eles querem da vida, qual é os gostos, qual é o sentimento que eles têm, a descoberta dos primeiros afetos. Então é isso. Eu entendo, sim, a maioria das pessoas estarem criticando por conta dessa questão do excesso de estereotipação que fizeram com séries de adolescentes. Só que essa daqui é totalmente diferente. Ela tem um outro objetivo, de mostrar de forma lúdica que o adolescente, ele se comporta como um adolescente. Ele não tem obrigação nenhuma de ter uma experiência. Ele tá descobrindo tudo ali e tem que ser tudo no seu tempo, né? Então, eu achei bem interessante quando vem esse comentário do Nick, né? Olha, eu não faço ideia de como é que se faz isso, então eu te peço desculpas. Assim como também, lembra quando ele estava lá nessa primeira fase, nessa confusão, eu conto, eu não conto, eu não me sinto seguro e tudo, então. Aí quando chegou no momento ali, na festa da Terra, que foi no Verdade e Consequência, que ele viu que estava tendo uma pressão ali, tudinho, e ele se sentiu seguro. Ele disse, olha, ele se sentiu acolhido naquele momento, porque a galera estava ali curiosa. Ele disse, não, pegou na mão do Charlie, fui eu, nós estamos namorando e tudo. Aí todo mundo, tá. E eu achei interessante que até a mamãe deu um comentário, suspiro, quando um deles pergunta, você quer que a gente mantenha esse segredo? Do que falar diretamente com quem eu queria falar. A Emoji, ele tava sem coragem de falar por conta aquele tentativa de relacionamento próximo, né, de tentar namorar, né, ele ficou preocupado, mas como ela disse, né, vocês estão namorando? Desculpa, porque isso já era evidente. Então ela demonstrou ali, né, com um abraço, né, quando ela disse, eu não sabia como comportar. Então a única coisa que eu tive, o impulso foi abraçar você, e ele disse, não, tá tudo bem. E muitas das vezes a gente sente o ambiente, quando se sente confortável, acolhido. Então, essa viagem, ela foi um divisor de águas, como você acabou de falar, por conta disso, porque eles saíram daquela pressão que estavam no colégio, daquela pressão daquela estrutura que eles estavam vivendo, para entrar em contato com a essência dele. E foi a parte justamente com a tentativa de contato com o pai, ele viu aquilo, olha, ele não é próximo de mim, então por que eu vou contar para ele? Diferente já lá na festa. Eram pessoas próximas, tinham pessoas, não apenas os amigos do Charlie, mas também a Terra, que ele conhecia já há muito tempo, a galera ali que ele já tem um contato e ele percebe que a mente deles são mais abertas, então é sobre isso. E um outro ponto que a gente não pode esquecer, não pode deixar de comentar, que é a revelação dos professores, né, o Mr. Ajay, né, que é o professor de arte, e o professor Farouk, que quando eles pegam no flagra que o Nick e o Charlie estão tentando se beijar no corredor do hotel, o Mr. Ajay fala pra ele, olha, pega leve com eles, né, você nunca viveu essa experiência. Aí depois ele se toca, opa, você não viveu com alguém assim, né? Porque ele falou primeiro assim, você viveu assim, experiência com garoto? Aí ele, opa, ou com outra pessoa. Aí até que ele comenta assim, quando você descobre a sua sexualidade depois dos 20 anos, né, você perde muito desses bons momentos de adolescente, né, de mais novo. E é uma coisa que eu concordo, né, porque assim, vou ser sincero, as minhas primeiras experiências mesmo como um LGBT foi aos 22 anos, então assim, foi muito tempo depois. E eu nem ainda tinha aquela ideia, qual padrão eu me encaixo, qual letra, sou gay, sou bissexual, não tinha ainda essa noção. A gente só tinha aquela noção, é gay, e é lésbica. Só isso. Eu não tive essas experiências, assim, eu fico vendo hoje os adolescentes estão tendo essa descoberta, estão tendo essa vivência e tendo até mesmo aquelas inseguranças, mas tem esse suporte, principalmente de pessoas que têm esse compromisso de, opa, olha, adolescente está indo por esse caminho, mas deixa eu dar orientação, porque pelo menos ele não vai ter arrependimento. É interessante quando ele comentou isso, que eu me lembrei logo desse meu caso. Eu falei, olha, eu entendo o que ele está falando ali. Eu acho que a grande maioria, né, de nós LGBT se identificaram com essa fala do Farouk, porque primeiro que eu estava esperando isso vindo dele, né, até pela postura dele, mas é aquela coisa que te pega e te quebra, você vê que o Mr. Jal, ele fica assim, tipo, caraca, eu não tinha pensado nisso, porque é realmente isso, nós, pelo menos eu também posso falar por mim, tive minhas experiências muito mais tarde, de 25 para cima, que até você entender e se aceitar também, eu lembro que, tipo, aceitar mesmo, assim, da sexualidade, de falar, de boa e tal, foi na faculdade, quando eu fiz 30 anos, sabe? Que a gente tava comentando as coisas, eu olhei para aquele grupo, foi a mesma coisa do Nick se assumindo lá na roda, tipo, eu olhei pro grupo da faculdade, que eu vi um grupo ali que tinha suporte e tal, usando a música da Lady Gaga, Born This Way, a gente conversando, e eu falei, cara, não tem problema nenhum. E dali em diante que realmente, tipo, não tive problema de falar da sexualidade, mas até então não tinha, entendeu? Então, pra você ver, isso com 30 anos, então essa parte de descoberta, será que ele gosta de mim, se não gosta?
esses namoricos que a gente vê sempre ter retratado em novela, em filme, na vida mesmo, a maioria não tem, né? Isso eu tô falando da década de 90 pra trás, né? Hoje em dia a gente é muito isso. Eu sempre brinco, eu falo, nossa, na época eu queria que tivesse uma capricho pra nós LGBT. Será que ele gosta de mim? Em que roupa eu vou à festa? Porque tinha muito isso pra menina. Pra nós não tínhamos. E a gente fazia os testes, sim, imaginando naquela posição, mas não é a mesma coisa. Então, hoje em dia, eu vejo e falo, cara, vocês têm muito mais coisas, informações, filmes, séries, livros, voltados para essa fase da vida. A Restopper aqui é um exemplo. E é muito melhor. Mesmo assim, a gente ainda tem esses problemas de manipulação, de informações erradas, de influenciadores fazendo comentários e coisas que não agregam em nada, a gente tem isso ainda, porém, temos que olhar para o lado do copo cheio também, que temos agora a possibilidade de estar falando sobre isso. E a série trazer isso, porque ela é destinada a um público adolescente, mas a série trazer isso para um público que já seja maior, né, mais adulto, é legal, porque você está abrangindo mais o seu público, mas também está falando para esses adolescentes, olha, entenda também que tem pessoas mais velhas que não estão passando por isso, elas também têm suas inseguranças, têm os seus traumas também, então, né, não vai achar que você está adulto, está tudo resolvido, porque não está. Às vezes as pessoas têm seus problemas, têm seus traumas, têm essa falta de vivência LGBT que ela só está vivendo muito mais tarde, e isso pode desencadear em outras coisas, então trazer essa parte dos professores, eu achei assim um ponto alto da série. Inclusive um comentário bem interessante, mais uma vez trazendo a minha mãe, né, que está assistindo a série, comprovando aquilo que tu acabou de falar, que a série, ela é didática sem ser chata, sem ser meticulosa, mas trazendo vivências, práticas dos personagens, né? É que, assim como a mãe assistiu em Pose, ela tava dizendo, nossa, muita coisa eu tô aprendendo sobre a questão de gênero aqui com Pose, ela falou a mesma coisa, nossa, muita coisa eu tô aprendendo aqui com a série Heartstopper, que principalmente essa questão de palavras sobre como ela viu recentemente o trailer, que a El fala sobre disforia, ela, nossa, o que é disforia? E eu expliquei para ela e tudo, ela disse, nossa, muita coisa eu tô aprendendo aqui, essa questão dos conflitos, as inseguranças, de todos os aspectos que são apresentados ali, sobre a questão de saída do armário, que ela sempre colocava na cabeça, não tem necessidade da pessoa ter que sair divulgando ali, é uma questão dela, se ela quiser contar, ela conta, se ela quiser, para as pessoas que ela sente que é necessário contar, né? E ela comentou, né? Nossa, como a gente vive num mundo que te cobra uma posição, é gay, não é gay, bissexual é uma pessoa que tem dúvidas, e ela disse que não é assim, não deveria ser assim, né? Todo mundo tem a liberdade de expressar sua identidade, de expressar sua sexualidade, então ela comentar isso, que ela já tem 70 anos, uma mulher de 70 anos, vir comentar que está aprendendo cada vez mais com uma série de adolescente, isso demonstra como o papel da autora, dos produtores, dos atores, está agregando valor, certo? Então, se está agregando, isso que está contando bastante, sabe? Eu acho perfeita essa colocação, porque realmente é aquilo que eu falo, dá para aprender, sabe? A pessoa nunca é tarde para aprender nada, desde que a pessoa também esteja apta. Então, sua mãe já tem isso, ela está indo assistir, ela está de cabeça aberta, ela não vai com essas restrições, e Pose é maravilhosa também, fica aqui a dica da nossa indicação. E a Stopper também tem isso, sabe? Então ela tá aprendendo coisas, ó, tipo, 70 anos, é praticamente uma vida. Olha quanta coisa que ela já viveu. E ela tá vendo que, cara, não tem nada a ver isso. Ela não sabia que era disforia, mas tem essas coisas da homofobia, essas coisas que ela fala, cara, isso não tem nada a ver, isso tá tudo errado, entendeu? Então, é isso que eu acho que a Stopper, ela tem esse papel porque, lógico, ela vai terminar, seja na terceira, na quarta, estamos esperando que seja a quarta temporada, mas um dia ela vai terminar, mas ela vai ficar marcada, ela é um marco na história para as pessoas, então futuramente vão se referir a ela como se referem a Pose até hoje, como uma das séries maravilhosas falando sobre a comunidade trans. Então a Stopper, ela abrange muito, ela é uma série destinada ao adolescente, público-alvo adolescente, mas é assim, tipo, para a família inteira, que até eu comentei com o Dante, uma criadora de conteúdo, que eu não lembro agora o nome, mas ela falou que ela é tão didática, assim, ela tem um padrão que poderia ser passado na Disney, mas por causa de ser falando sobre a comunidade LGBT, ela não passa. Mas se você pegar mesmo a série assistir, você fala, isso aqui é muita cara da Disney, sabe? Dos elementos que eu te falei da tela, essa coisa da fantasia, mas trazendo também as questões de família, é praticamente da Disney. Mas por causa que tem a coisa comunidade LGBT, nunca será passada lá, sabe? Nunca a Disney produzirá uma coisa, mas poderia. E aí sim, seria tipo abrangendo muito mais, porque Disney, você sabe, né? Catapulta, carreiras e tudo mais.
Mas enfim, é só um comentário à parte. Exatamente. E assim, tu comentou sobre o fato que ela tem cara de ser da Disney por conta da estrutura dela, né? Mas por conta de se aprofundar no universo LGBT, em todas as letrinhas dela, pelo menos as principais, foi para a Netflix, porque a Netflix, desde o começo, por mais que a gente saiba que a Netflix vai fazer aquilo por uma questão de comércio, capitalismo, que a gente sabe que Hollywood é assim, não vamos ser hipócritas, É um certo? produto, né, gente? Um produto, mas ela abraçou desde o começo esse produto. Tanto que pode ter séries que foram lançadas, foram canceladas, mas ela lançou. E eu acho que quando veio a proposta de vir essa adaptação, a Netflix não pensou duas vezes, porque ela já sabia que ia se tornar algo icônico. Porque tudo que tem a ver com a comunidade LGBT acaba, se não fazendo sucesso, porque a gente sabe que existem produções e produções, e até mesmo a forma como está sendo conduzida, mas ela vai ser conhecida. Por incrível que pareça, a Netflix ela não pensa duas vezes nesse ponto, quando ela vê algo que ela já abraçou, né? E inclusive, falando ainda sobre essa questão de ser didática, veio aí, né, o tema finalmente do Isaac. Tem o primeiro beijo dele com o James, que estava interessado por ele, e ele vê que ele não tem o mesmo sentimento. Tanto que ele, durante a viagem, ele pergunta: como é que você sabia que você gostava do Nick? Pro Charlie, né? E o Charlie diz: eu sentia uma coisa diferente, eu queria vê-lo cada vez mais, quer sentir ele mais perto. E aí ele olha pro James e fica pensando com ele mesmo: poxa, eu não tô sentindo isso por ele. Eu tô gostando do que eu tô passando aqui, mas eu não tô sentindo isso com ele. Tanto que no primeiro beijo dele, ele não sente essa reciprocidade, né? Que aí a gente já vai para a terceira e última fase da segunda temporada, que é quando todo mundo retorna já com essa identidade já estabelecida entre eles, certo? Que tanto que a gente precisa resgatar que a Darcy fala finalmente para Tara que ela tinha essa dificuldade de dizer te amo, e porque ela não era esse posto de segurança que ela passava a ser. Então ela se sentiu enganando a Tara se ela correspondesse, porque quando ela disse, eu te amo porque você me deu força, porque você... Então ela sentiu, opa, eu não sou assim, eu sou um personagem aqui para dar força para ela. Então eu não me sinto digno de ser amada. Isso voltou, as duas conversaram, mas todos eles voltaram com a certeza, opa, é esse caminho que eu quero seguir a partir daqui. E aí a gente vem a questão do Isaac, né? Quando ele volta, ele conversa com James e diz, olha, eu não entendo por que tudo que eu já li em livros de questão de sentimento, de romance, o que tem que sentir, eu não senti por você, e eu acho que tem um problema comigo. E o James fala, não, o problema não é com você, talvez eu não tenha encontrado a pessoa certa. Só que aí quando a gente tem logo no retorno deles que a Elle descobre que passou na escola de arte, né, que a obra de arte dela vai para a exposição, aí ele entra em contato com uma obra de um dos artistas da escola que diz, olha, isso aqui está sendo a expressão do meu mundo de assexual, de ser uma pessoa assexual, né? E ele olhou assim, o que você vê bem assim, que não corresponde, não segue essa estrutura de afeto que a gente está acostumado a ver, né, na sociedade. Então aí ele começa, aí tanto que ele vai na biblioteca no dia do baile, né, para pegar o livro. Aí eu me lembro que até a mamãe, quando ela falou assexual, aí ela ficou assim, primeiro ela fez a pergunta, o que vem a ser assexual? Aí quando ela viu a explicação do artista lá, ela disse, ela disse, inclusive, muitas pessoas acabam sofrendo pressão de ter um relacionamento por ser sexual e talvez ela nem saiba, né? Quer dizer, pra te ver, olha, mais uma vez a série plantando a sementinha ali do conhecimento, né? Então, é legal isso de trazer da sexual, porque realmente tem muita dúvida. E outra, não é porque a gente está dentro da comunidade, a gente faz parte, que a gente sabe de tudo, gente. Tem muita coisa sendo descoberta, tem coisas, cada dia a gente aprende mais. Então, assim, a gente tem dúvida, a gente não entende demissexual, né? Tem outras letrinhas, outras questões de sexualidade também, que estão surgindo aí, a gente está aprendendo, né? Então, essa coisa da sexual, a gente pode até, e é legal quando sua mãe tem essa dúvida, ela pode lembrar na mente dela e falar, putz, eu acho que eu conheci pessoas assim e eu não sabia. E teve, às vezes, esse conflito. E gente que como o Isaac, né, assexual, não se entendia também, vê na série e fala, opa, talvez eu seja assim também. Então, rola essa coisa de identificação. Que aí eu falo que corta para os anos 90, que a gente não tinha isso, né? Então, olha como é primoroso a série, olha como é legal isso. E ela, além de trazer essa representatividade, te explica, não de uma forma padrão. Então, assexual, a pessoa que é assim e tal. Não, através de uma obra de arte. E a gente sabe que a arte, ela consegue te causar várias coisas. Então, assim,
primordial essa parte do Isaac, porque você entende, na segunda temporada, você entende as camadas de todos os personagens, e o Isaac era exatamente isso, porque você sempre via ele com poucas falas, sempre lendo, então eu também fiquei com uma segurança, não sei se eu cheguei a te contar isso, porque ele é um personagem gordo, então eu falei, meu, tipo, mais uma vez a pessoa gorda, sem uma função definida na série e tal, mas aí a gente segura a bola e entende que na segunda temporada é isso, é porque é o jeito dele, ele demonstra afeto daquela forma, né? Ele tá sempre com as pessoas, ele tá rindo, você pode contar com ele. Ele só não é naquela intensidade que a gente tá acostumado, né? De ter essa coisa tipo, de beijar e sentir coisas, de querer estar sempre perto. Ele tá sempre na dele, né? Então tem essa questão da sexualidade, né? Então eu acho que o High School Respect na terceira temporada possa trazer mais coisas, porque a gente já tem várias letrinhas, como você mesmo falou, mas sempre tentar trazer mais, é sempre bom agregar, sabe? Trazer essa representatividade, porque ela é importante, né? Vai falar da disforia, também é um assunto muito delicado, também muito importante, e justamente nessa fase, como você falou, eles estão se descobrindo, então está indo para esse próximo passo, que é descobrir o sexo, o toque, o corpo, e questões com o corpo também, que eu acho que talvez a série fale sobre isso, né? De lidar com o corpo, gordofobia, disforia e tudo mais. Então eu acho que se a série continuar nesse caminho que ela tá sempre trazendo, sendo didática e sendo também uma série gostosinha, assim, com uma história pra gente acompanhar, eu acho que ela ainda vai cativar muito mais, assim, muito mais gente, assim, pra terceira temporada. E um outro detalhe que a gente quase que deixou passar despercebido, mas nem tanto, que é o Tal e a El, que resgatando a viagem, ela foi necessária para eles terem o contato com essa essência, né, dos sentimentos dele, e eles admitiram, principalmente a El. Eu falei, opa, bora tentar, que é justamente quando o Nick tá olhando para uma arte no teto e ele fala, eu particularmente não entendo, mas eu gosto do que eu estou vendo, e ela fala, a arte muitas das vezes não precisa ser entendida, mas ser sentida. Aí que ele fala, assim como os sentimentos, né, eles não precisam ser explicados, e sim sentidos, né. Então aí ela decidiu, a partir daí, assumir o relacionamento, né? Que quando eles retornam, o Tal, todo feliz, conta pra mãe, né? E ela disse: ai, meu Deus, que bom, eu tô muito feliz, eu tava torcendo, a tua avó, vou ligar pra tua avó pra dizer que vocês estavam namorando, que a gente apostou que isso ia acontecer. Quer dizer, todos voltaram maduro, inclusive com a cena que a gente descobre, né, o Charlie, que a gente quase também ia esquecendo, mas que ele tem mais a ver aqui com essa última parte, que é essa fase 3, o problema, o distúrbio alimentar que ele tem, e inclusive, amigo, é uma coisa que eu comecei a reparar a partir quando eu estava juntando as informações, que toda vez que o Charlie se sentia pressionado, era o momento que ele não comia. Por exemplo, na mesa, quando teve aquela questão do chupão, certo? Ele não comeu. Aí depois teve aquela confusão lá com a Emoji, ele viu que tava pegando pro lado dele porque a Emoji perguntou, por que você quer saber do dia do Charlie? Por que você não tá perguntando pra mim? Ele parou de comer ali. Há um outro momento que ele parou de comer foi na casa do jantar do pai do Nick, que a gente vai já falar, quer dizer, então nos momentos que ele vê que se sente pressionado, ele se sente culpado, é uma coisa que ele explicou, né, durante a viagem, que para ele é a única coisa que ele sente que tem controle, porque ele não tinha controle das pessoas indo até a cara dele, dizendo que ele era uma pessoa nojenta, serem homofóbicas com ele, então assim, para ele a única forma de ter o controle era com a questão do alimento. Então, são coisas que a gente também vai falar já daqui, que tem a ver com o próximo do baile, né, que ele revela de fato, né, que ele não tinha contado, nem o Tal sabia, e eu fiquei besta que, na minha cabeça, quando eu assisti a primeira temporada, tinha sido revelado com o Tal e eu tinha esquecido, mas não, a gente descobre que foi a partir de uma conversa com o Tal e o Isaac que o Harry escutou e espalhou, né, pra escola todinha, que o Charlie é gay. Então, trazendo isso aí, a gente vem pro ponto que é o encontro do Ben, pedindo desculpas, né? É uma coisa que no começo ela falou assim, poxa, era pra desculpar ele, mas depois ela ficou pensando, ela falou, não, é muito fácil, né, toda vez a pessoa errar, a pessoa machucar a outra, não pensa duas vezes e vem pedir desculpas. Aí eu falei para ela, assim, é exatamente isso que acontece comigo hoje em dia. Não é a questão que existe uma diferença de você perdoar e desculpar. Perdoar é algo que você vai fazer dentro de você e não precisa você comunicar a ninguém. É um trabalho que você vai fazer para você, certo? Que você vai ter que fazer isso através de terapia, ou até mesmo de física quântica, que tem aqueles mantras e tudinho. Isso é o processo de perdão. Agora, desculpar é isso de ir a público a pessoa discutir. Olha, não, tá, eu te desculpo.
mas vai dizer da boca para fora, vai sentir aquilo, porque o perdão vem mesmo do coração. Ele foi bem sincero. Isso significa que ele não vai perdoar ele? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele machucou, que ele deixou resquícios, que isso ficou marcas para ele. E assim, até mesmo o primeiro beijo deles não foi algo que foi combinado, não foi algo que aconteceu que nem ele e o Nick, né, que foi tudo consensual. Ambos perguntaram, certo? Ele não, ele chegou, beijou, beijos e tchau, e depois começou a tratar ele mal. Então ele disse que tudo isso ele começou a acreditar, fazer ele sentir um lixo. E ele acabava acreditando que ele merecia aquilo, junto com o bullying e a homofobia que ele estava vivendo. Que aí vem aquela cena que tu comentaste, né? Que vem o arco-íris em forma da água da praia, que é para tentar chegar até o bem, para ele se permitir, mas ele ainda não se permite, né? Porque ele tem essa dificuldade. E foi muito importante quando o Charlie disse: olha, eu torço que você cresça como pessoa, que você tenha segurança na hora de você se assumir, mas eu não quero estar perto quando isso acontecer, e que você não faça ninguém mais sofrer, porque é exatamente isso, né? Não adianta nada ele ir pedir desculpa só para ele se sentir, como diz a Igreja Brasil, graças a Deus, agora eu tô bem comigo mesmo. Não, é daqui pra frente, é a construção da história que ele vai fazer, né? Não adianta, porque é muito fácil, como você me falou, é muito fácil pedir desculpa, aí fizer errado, pedir desculpa, uma, duas, três, mas se você não mudar, não adianta nada. Então é justamente o que o Charlie falou, beleza, tá ok, né, estão os kits aqui, mas tente melhorar e eu não quero estar perto, porque eu vou tocar minha vida e você toca a sua. E aí o que acontece? Só para fazer esse corte da parte da distúrbio alimentar, à primeira vista, ou primeira vez que a gente assistiu, não tinha me pegado, mas assistindo agora na segunda, eu já consegui perceber isso também antes da viagem, porque ele tá na casa do Nick, e aí ele tem o chá, faz o chá, mas ele não toma, aí ele chega em casa, aí o pai fala, vamos jantar, ele não quer, então ele tá sempre se esquivando. E aí a gente começa a perceber isso, que tipo, era como ele tinha autocontrole, mas também tem muito isso, tem muita gente que não come, e tem muita gente que come em excesso, para, entre aspas, descontar aqueles sentimentos, aquelas coisas que tá sentindo na comida. Então é legal, e você pode ver que é uma coisa tão simples que às vezes a gente não percebe. Ah, eu já tô sem fome. Ah, eu não quero comer, eu já comi e tal. E a pessoa já vai levando no dia a dia, você nunca presta atenção. Até que acontece alguma coisa que você fala, putz, como é que eu não vi isso antes? Tem até um vídeo na internet, não sei se você me mandou, ou alguém me mandou, que tá acontecendo alguma coisa, assim, é um vídeo muito bonito, tipo, a menina assim cantando, mas no fundo era um menino tipo, preparando uma bomba, um ataque e tal. Ele fala, às vezes tá tão na nossa cara que a gente não percebe, porque tem outras coisas ali aparecendo, então a gente sempre tá atento aos detalhes da pessoa e tal. E essa questão do Charlie, trazendo também essa questão do distúrbio alimentar, que é uma coisa que a gente também tá disposta, porque quando a gente fala LGBT, não é que a gente tem superpoderes, que a gente não tem outra coisa, a gente tem depressão, tem outros problemas como qualquer pessoa, inclusive esse distúrbio alimentar. Por isso que eu acho que na próxima temporada eles podem também falar sobre essa questão do corpo, né? Que, querendo ou não, o Nick, ele não é uma pessoa gorda, mas ele também não é uma pessoa padrão, né? Mas tem as outras personagens também, uma pessoa muito magra, tem tudo isso. Então eu acho que pode ser sim, e falar nisso, inclusive com filtros, né? Que a gente tá falando do Instagram, as pessoas estão muito conectadas, então eu acho que talvez ela possa abordar essa questão, puxando esse gancho já da questão do distúrbio alimentar do Charlie, né? Exatamente. Era essa cena que eu tava tentando lembrar antes da viagem deles, que é o momento que ele chega na casa dele, depois que ele conhece o irmão homofóbico, né, que ele vê a discussão deles, aí ele já se sentiu culpado ali, da discussão, né, ele achava que ele que foi o motivo do irmão brigar com o Nick, deles discutirem, de causar lá na família. Ele chega na casa do pai dele, Charlie, você não vai comer? Não, já comi, lá na casa do Nick. E aí, complementa aquilo que eu falei, todos os momentos que ele se sente culpado e tá no meio, o nome dele tá envolvido no conflito, ele não come, certo? Assim como foi no jantar que a gente vai começar agora a falar, né? Que o jantar, ele estava até que tentando se alimentar, mas quando teve o conflito lá com o irmão e o pai, ele não comeu mais. E aí que o Nick começa a se preocupar, porque ele já viu, e quando ele observou nas fotos da viagem, né, ele via que todo mundo estava com seus pratos já finalizados, e o do Charlie estava lá sem ser tocado. Mas aí a gente falando agora especificamente, porque a gente vai ter que voltar daqui a pouco falar sobre esse caso do Charlie, é sobre o jantar do pai com o Nick, né, que o irmão tenta causar mais uma vez, né, com aquelas atitudes, comportamentos homofóbicos, e eu gostei de ver o comportamento da Tori, assim, porque a gente via a Tori ameaçando, a gente via o suporte da Tori, mas a gente nunca viu a Tori com raiva de verdade, peitando alguém de verdade, né? Tanto que
ela não poupava nenhum momento. Quando ele tentou falar, ela praticamente cravou a unha no braço dele. Ela não se atreva. Qual é o seu problema? E quando ela viu que ele tava falando mal do Charlie, ele ficou até assustado, porque ela chutou com tanta força o celular dele, que foi embora pra escada. Acho que ele ficou pensando, nossa, ela vai chutar a minha cara aqui agora. E eu pensei que ela ia agredir ele. Lógico que isso não ia acontecer, porque não faz parte da identidade da série. Tem a briga lá dos meninos, lá na primeira temporada, mas é um momento pontual. Não ia ser algo assim gratuito. Mas assim, só o fato dela ter dado esse chute já foi um aviso. E assim, mostrou como o Nick voltou já certo do que ele sentia. Tanto que ele falou, olha, eu sou bissexual, o Charlie é meu namorado, e peitou o irmão dele e disse que você, quando é que vai deixar de ser assim? Só que aí que a gente vem, lembra que a gente falou lá no começo, né, que o irmão dele, o David, leva um tapa na cara praticamente, de luva do pai, quando ele disse, ele que tá fazendo draminha, você vai deixar de falar assim? Aí ele disse, você não tem nada pra falar aqui, você não tem condições de falar nenhuma aqui, ou seja, você não tem moral nenhuma pra falar aqui, e ele ficou todo errado, né, porque na cabeça dele ele ia receber o apoio, o aval do pai, não, ele não recebe aval de ninguém. Ele tá sozinho no mundo. E aí que a gente resgata de novo aquela explicação de uma pessoa tóxica. É uma pessoa que tá insatisfeita na vida. E aí, para não se sentir sozinha e arrastar também pro fundo do poço, ela age dessa forma tóxica, né? Não, a Tori, ela é uma personagem muito legal, porque ela sempre aparece do nada, assustando o Charlie. Mas ela tá sempre ali, é tipo como se fosse uma guardiã dele de longe, tipo, eu tô aqui te observando. Mas especificamente na cena do jantar, que ela toma assim as dores, ela fala, não, ninguém aqui é um limite, você pode vir até aqui, daqui você não passa pra falar do meu irmão. Aí você vê realmente o que a gente fala de ser família. No caso, ela é irmã de sangue e tal, mas você vê que ela tá se posicionando, fala, ele talvez não consiga ainda lutar por si só, mas ele sabe, pode contar comigo. Sabe, seja fisicamente que ela pode, né, tentar bater ele, que a gente queria muito, mas não vai ser, mas ela fala, não tem que falar nada, quem é você para falar alguma coisa? Então ter esse posicionamento também é importante, porque até a pessoa conseguir lidar com isso. Até o Nick, eu não lembro se é na primeira temporada ou na segunda, ele chega a falar uma coisa pro Charlie, que o Charlie sempre fala, sempre foi assim comigo, sofri bullying, fala, mas não pode ser assim, você não pode aceitar, isso não é normal, né? Mas o Charlie já tinha essa ideia. Então a Tori entende que ele ainda não consegue lutar por si só, mas até ele conseguir, ela tá ali para ele. E o coisa do irmão do Nick é justamente isso, a pessoa tóxica, ela às vezes tenta se garantir porque ela acha que tem apoio de outras pessoas. Mas quando ela vê que ela tá sozinha, ela vai perdendo espaço, porque se a pessoa que ela tá tentando ser tóxica começa a despertar e dá um chega pra ela, põe esse limite, e aí você vê que não tem outras pessoas se apoiar, ela vai ficar sozinha, ela fala, meu, mas o que eu vou fazer? Eu não consigo mais ser tóxico com a pessoa, não tem ninguém pra me apoiar, você dá aquele meio bug, né, que foi o que aconteceu com o irmão dele. Inclusive a mãe, porque ela tem essa dificuldade também, né, que são os filhos, como é que ela vai ficar entre os filhos? Mas ela também se posiciona. Então é importante mostrar isso também para as pessoas, para elas verem. Talvez tenha umas pessoas tóxicas por aqui, mas tente achar umas pessoas que você vai conseguir ser aliadas, né, que aí sim você consegue enfrentar essa pessoa. E deixa a pessoa tóxica viver a vida dela, ela se encontrar lá para frente. Tente se afastar assim que possível, né, porque a gente sabe que às vezes também não é tão possível. Exatamente. Essa questão de se afastar de pessoas tóxicas. Eu já vi muita gente falar, eu vou me afastar da pessoa e vai comunicar ela. Olha, eu tô me afastando de você. Não, gente, se afasta. Não Não é precisa Twitter, comunicar. gente. Exatamente, não precisa. Não é Twitter, né? Essa pessoa tá fazendo mal para você, ela não contribui, ela faz você se sentir mal, não tem nada de errado você se afastar dessa pessoa. É impor limites, e aqui a gente pega como exemplo o Nick, ele disse, eu não tô nem aí pro que você tá falando, eu vivo minha vida e eu estou feliz com como estou vivendo ela, quer dizer, ele jogou na cara dele que ele tá daquele jeito porque ele não tá feliz com nada na vida dele, então ele sabe muito bem, então ele pode agora tentar pegar no pé dele o que for, que não vai dar certo. E aí a gente vem pro lado do baile, né? Que o baile, sempre nas séries, principalmente Teen, ela tem muito a ver com a questão da conclusão de alguma coisa, de um conflito, né? E aqui era o conflito de todos eles. Finalmente, o Nick consegue revelar que ele é bissexual para os amigos dele, para as pessoas na viagem, consegue se encontrar e sentir bem com ele, não ter medo e saber que não tem problema sentir medo. A Tara e a Darcy, que a gente vê que a Darcy
é expulsa de casa, que aí é um ponto bem importante. Parando para analisar, quando assisti pela segunda vez a série, eu falei, nossa, foi interessante porque eles estão mostrando muita coisa perfeita entre aspas, né? Eles estão mostrando uma coisa tão bonita de romance, mas eles mostraram um problema que acontece para uma pessoa LGBT. Muitas das vezes, quando não corresponde com o que o pai quer, com o que os pais planejam, eles são expulsos de casa. E a mãe não pensou duas vezes, né? Sai da minha casa se você... que eu não aceito isso. E tava nem aí. Porque, por sorte, na série, a cidade é uma cidade pequena e aparentemente não apresenta alto índice de criminalidade. Mas poderia acontecer alguma coisa. Ela dormiu no parque, ficou sem o celular. Se ela acontecesse alguma coisa, como é que ela iria avisar? Como é que ela iria pedir socorro? Quer dizer, foi um ponto importante. E trazendo de volta pro baile, foi tudo esclarecido ali, né? Foi tudo resolvido. A Tara tirou a dúvida dos sentimentos da Darcy, entendeu agora que era uma questão de repreensão que ela tinha na casa, né? Uma pressão forte. O Nick, que revelou a bissexualidade dele, a El, que finalmente assumiu o relacionamento com o Tal, que inclusive aquela cena da dança deles no baile, pra mim, é um momento de libertação, talvez algumas pessoas não viram, mas assim, eles sempre dançavam no quarto, sempre dançavam entre eles, não dançavam na frente de ninguém, se sentiram bem, eram eles mesmos. E foi interessante também porque eles não ficaram até o final do baile. Eles foram para um local que ele se sentiu acolhidos e se sentiu eles. Foi a casa do Nick, né? Um espaço reservado, só com eles, entre eles, dividindo os conflitos. Quando eles vão embora, tem a conversa com o Charlie e o Nick, né? Pra gente entender mais sobre o bullying. E aí a gente descobre, né, que o Charlie, ele se automutilava, né, por conta da homofobia. E foi um ponto, uma fala bem importante que ele trouxe, que ressoa muito bem a realidade. Ele disse, olha, eu pensei que ao descobrirem que hoje em dia seria muito mais fácil, mas eu vi que não, que pessoas diziam na minha cara que eu era nojento e eu comecei a acreditar e eu acabava me machucando, eu acabava me cortando com isso. Então, assim, é importante que, inclusive, eu estava vendo essa semana um vídeo de um criador de conteúdo que ele estava fazendo um resumo de um livro que falava sobre essa questão de traumas causados por bullying na infância, e principalmente de um LGBT, e que ele carrega até hoje essas cicatrizes, essas marcas, porque elas são como gatilhos que impedem a questão de você se socializar, de você se relacionar com pessoas, e é exatamente isso, trazer isso nesse campo do Charlie, que nessa terceira temporada já tá claro que vamos falar sobre isso, sobre saúde mental, e a autora, no começo, ela ia terminar no 5º livro, mas ela, quando anunciou o 5º quadrinho, ela disse, olha, gente, vai terminar no 6, tá? Porque esse foi um livro muito importante que eu não queria deixar de mencionar sobre questão de saúde mental do Charlie, sobre esses debates, sobre disforia. Então, assim, não tinha como eu finalizar aqui e deixar um final para os personagens corrido. Eu tinha que abordar com sensibilidade, com atenção, e então eu preferi deixar para o 6º livro. É uma coisa que eu sempre falo, a cultura pop, ela sempre é um complemento para formação de valores, para também atualização de comportamentos. Inclusive, só para finalizar aqui, é um ponto que você disse assim, olha, novas letrinhas vão surgindo, novas denominações vão surgindo, porque faz parte, conforme nós vamos avançando, a sociedade vai avançando, novos nomes, nomenclaturas vão surgindo, e elas não são tiradas da cabeça, elas são baseadas em estudos, e muitos desses estudos são estudos científicos, que são aprovados por uma banca, que são divulgados, e por isso que cada dia mais vão surgindo esses novos termos. Essa parte do baile é uma presença, uma coisa muito forte na cultura americana, então a gente tem várias séries, vários filmes que retratam muito isso. Quando eu falo essa coisa de baile, vem muito à minha mente Carrie a Estranha, Glee e tantas outras, porque é essa coisa que eu te falei, essa coisa de finalizar ciclos, tem aquela coisa da rainha e rei do baile. Então, no caso da Carrie, tentaram fazer uma peça nela, né? Então, escolheram ela como rainha do baile para jogar sangue de porco. No Glee, recriaram essa cena também, porque essa cena é icônica e tal, mas a primeira temporada foi aquela coisa do Kurt, ele era gay, então ele sofria bullying e tal, e fizeram isso também, coroaram ele como rainha do baile, mas aí o namorado dele na época veio e ficou tudo bem. Então, assim, tem essa representação. E aí chega aqui nessa do Heartstopper, é justamente isso, mostrando sinais de ciclos. Então, uns assumindo namoros, outros assumindo a sua sexualidade confortavelmente, e sabendo que ali vai ser novos caminhos. Na próxima temporada vai ser novas coisas, indo para novos estudos, novas questões para ser abordadas, como saúde mental. Então, eu achei que ter esse baile, isso aí, o negócio da Tarsi também com a Tara,
mostrar que realmente não estava acontecendo aquela coisa que ela estava imaginando, né? Que ela estava distante, que ia acabar, não. Tinha os problemas dela também, e ela começa a se tocar que também ela precisa dar esse suporte, né? Não só receber, mas também dar esse suporte para a pessoa. Então, ter toda essa finalização, ter essa coisa de liberdade, eles dançando, que quer ser coisa mais livre do que você dançar e não tá se preocupando com o que as pessoas estão achando, que tem até uma frase falando dança como se ninguém estivesse vendo, que é o que a gente faz no nosso quarto, né? Então, é isso, ir nas pessoas e sabendo que é uma comunidade LGBT que está fazendo isso, então é uma finalização, assim, de ciclos muito significativa, muito representativa, e eu acho que para a próxima temporada, assim, já é expectativa minha, que tenha uma reprodução disso, mas assim, de um outro nuance, não precisa ser um baile, mas ter essa coisa de, tipo, estamos indo para novas coisas, até porque essa foi a última temporada, né? Então, vamos ter novas experiências, cada personagem dentro da sua jornada, né? Mas que tenha essa representatividade de novo, porque eu acho que pra gente é muito legal falar, cara, eles vão tipo, como são os nossos amigos, né? Não vamos mais vê-los, mas eu sei que cada um tá seguindo a sua jornada ali juntinho, incluindo que vai falar sobre saúde mental, que é uma coisa muito importante a ser falada. Inclusive, uma coisa que eu tava pesquisando ontem, que na casa do Nick, quando eles saem do baile e começam a se divertir lá, toca uma música da Taylor Swift, Seven, que é do álbum Folklore. Inclusive, quando eu tava assistindo com a mamãe, aquele retorno delas de Paris, que elas estão na casa da Tara, a Tara tem o quadro do álbum do Folklore. Aí eu falei, olha, pra aparecer aí, então a música da Taylor Swift vai aparecer. E foi justamente no final. E a curiosidade foi o seguinte, que eles mandaram a cena para Taylor Swift, para a equipe dela. Ela assistiu, eles estavam pedindo para autorização, né, para colocar uma das músicas dela, que seria, acho que estava lá no meio Seven, né? E ela assistiu, ela disse, por que não fazer? Pode deixar, pode autorizar. A cena tá linda, então merece. E querendo ou não sei se você já escutou o álbum Folklore. Eu não sou assim, eu preciso confessar, eu não sou um fã da Taylor Swift, porque assim, de acompanhar o trabalho, a carreira dela, os álbuns, mas eu conheço umas músicas aqui e ali, e esse álbum Folklore, ele é um álbum assim que eu achei muito semelhante a uma trilha sonora de filme. É incrível, todas as faixas você se sente vivendo um filme, sabe? Você curte toda a vibe. Então, quando eu vi a música Seven, eu falei, olha, nossa, e fez todo sentido pra cena em si. Essa era a curiosidade. Mas, assim, para encerrar essa nossa análise, lógico que a gente vem com a questão de qual a principal mensagem dessa segunda temporada. Que, assim, eu identifiquei, assim como a primeira, você viver a sua identidade e não dar satisfação para as outras pessoas. Né? A gente vê o Nick no começo preocupado em revelar a bissexualidade dele, quando a gente chega no final, eu vejo, não precisa, só para as pessoas que eu acho que merecem e que fazem parte do meu círculo, que eu amo. E é exatamente isso, pessoas que fazem parte do seu círculo, que você confia. Inclusive, até lembrando quando a professora deles de esporte, né, de educação física, flagra ele e o Charlie se beijando lá no almoxarifado, né, ela disse, olha, ninguém precisa, isso é uma coisa só sua. Porém, o momento que você se sentir, avise pra gente que se você está sendo perseguido, porque a gente precisa saber. Porque é exatamente isso. A gente só vai combater a homofobia e qualquer tipo de discriminação com denúncia. É formando para onde tem que ser informado. Hoje em dia já não é mais permitido. Existem muitas reclamações de pessoas que disseram, a gente não pode mais fazer piada, porque na realidade nunca foi piada. E a realidade é que hoje a gente já tem acesso à informação e a gente já sabe identificar o que é piada e o que é homofobia. E a gente sabe que quando parte para esse lado do crime, as pessoas têm que ser responsabilizadas. É muito fácil a pessoa cometer erros e não querer ser responsabilizada. É lei da vida, né? Então, é bem importante a gente trazer e abordar isso sobre esse ponto de vista, né? Tem alguma outra mensagem que tu identificou nessa segunda temporada? Não, você Tadeu? colou minha resposta, porque eu ia falar justamente sobre isso, que você poder ser livre para ser o que você é, sabe? E não ter essa cobrança que a gente foi muito cobrado nos anos 90, tipo, é a grande revelação, temos que anunciar para todo mundo. Não temos, tá? Temos que viver nossa sexualidade e conforme o povo vivendo no dia, você vai entender. Eu falo, meu namorado, fala, tá bom, ele pode ser gay, pode ser bi e tal, e vai vivendo. Não precisa ter esse anúncio, vamos reunir todo mundo e falar, gente, eu sou tal, eu sou tal. Não é necessário isso, entendeu? Então é essa questão mesmo de ser você mesmo, né? E estar num ambiente propício, que tenha respeito, e aí entra essa coisa das denúncias que você falou, que tenha um ambiente tranquilo, seguro, e todo mundo ser quem é, sabe? Ser livre para ser quem é e ter o respeito.
Isso acho que é a mensagem mais importante. Querendo ou não, quando a gente vai saindo um pouco da série Heartstopper, a gente viu que na primeira temporada que já estava trabalhando sobre essa questão de identidade, sobre você respeitar os seus sentimentos, os seus afetos, a gente teve alguns probleminhas ali, né? Que parece que as pessoas não assistiram a série direito. A gente teve o caso do Charlie, né? Que é o Joe Locke, que foi muito massacrado no Twitter por conta da aparência dele, que eu confesso assim, eu acho inadmissível, porque os personagens ali, os atores, são adolescentes. A característica física, o corpo, é aquele. Não é aqueles bombados, nem as figuras femininas hipersexualizadas que eram trabalhadas nas séries. Isso era uma coisa que sempre a gente falava, desde quando adolescente é desse jeito. É exatamente isso. Era trazer essa proximidade, para trazer essa identificação. É uma série que é uma série teen, que é direcionada para teen e para toda a família, para poder assistir, mas que é para mostrar que eles estão vivendo questões de adolescente e eles são adolescentes. Então não faz sentido. Hoje em dia todos eles estão crescidos, né, estão adultos, né, tanto que tem que utilizar de artifícios, roupa larga, para poder continuar parecendo que são adolescentes, que teoricamente eles só passaram um ano, né? Então, exatamente esse problema. A gente começar a se perguntar, eu estou captando a mensagem da série? A gente teve esse problema com o Charlie e também teve com o Kit Connor, que saiu do armário como por uma cobrança, por uma pressão dos fãs que tinham a necessidade de ver, não, ele é LGBT. Aí quando viram uma foto dele, teoricamente supostamente ficando com uma atriz, aí tava dizendo que ele tava praticando queerbaiting. Aí eu falei, gente, mas como ele não disse nada? E aí ele até soltou na época um tweet dizendo que sim, ele era bissexual e parabéns. E pelo visto vocês não aprenderam nada com a série, que ele não deixou de estar errado. E ele, um ano depois, ele disse que o problema todo não foi o fato dele dizer que é bissexual. O fato é ele disse que ele não queria que fosse daquela forma, uma pressão, ele queria que fosse algo espontâneo, que ele chegasse partindo deles. É muito importante para você que está assistindo fazer parte da luta de essa questão da pessoa revelar a sua sexualidade, revelar algo sobre ela, é uma questão que tem parte dela, é seu trabalho como amigo, como responsável, apoiar, porque é o momento dela, isso pertence apenas a ela, é ela que tem que decidir, e não tem que ser pressionado, nem forçado, né? Isso serve para não só essa questão da sexualidade da pessoa, mas também com os comentários que você faz na internet. Você pode ter a opinião que você quiser, todo mundo é livre, a gente vive numa democracia. Mas a partir do momento que a sua opinião, você vai para a internet e expressa, pode ferir outras pessoas, e quando a gente diz ferir, não precisa ser uma coisa física, você ali ferindo, mas pode levar a pessoa a cometer atos contra ela mesma, né? Então é importante você parar e pensar, né? A gente está falando sobre a questão do Charlie, né? Do ator do Charlie Orlock, ele sofreu e ainda sofre comentários sobre a aparência dele, e não é nem questionando, porque às vezes as pessoas tentam atrelar isso ao trabalho, né? Falar, ele não atua muito bem e tal, mas não é essa a questão foi unicamente sobre a característica física dele. E não é, ele é muito feio e tal. Ok, você pode ter essa opinião, mas isso não te dá o direito de ir lá e falar essas ofensas para ele. Isso não tem nada a ver. Ele não atua bem. Ok, vamos falar sobre a atuação dele, vamos falar sobre a caracterização. Mas não foi isso. Então teve muitos desses ataques, ainda está tendo, que é ridículo, e às vezes vem de pessoas, de criadores de conteúdos que não têm a ideia da responsabilidade que precisa ter sobre isso. E a questão do Kit Connor é a mesma coisa, essa pressão toda. Não é queerbait, ele nunca tinha dito nada. Não é que ele estava fazendo a série que necessariamente ele precisava ser da comunidade. Mas calhou que todo o cast foi feito e a grande maioria, sim, pertence à comunidade. E isso é muito bom. Só que tinha o momento dele de se entender, tanto como na série, como na vida real. Ele também podia estar se entendendo, a gente não sabe. E esse momento foi tirado dele. E ele é muito bom que ele pontuou isso no Twitter. Fala, vocês não aprenderam nada com a série. Vocês não estão entendendo nada que a gente está falando. Então, é muito importante para quem está assistindo isso. Entenda, você pode ser um aliado. Se você não é da comunidade, você pode ser um aliado. Mas entenda que tem seu processo. Não é porque a pessoa é famosa, que não é fama, ela é uma pessoa pública, que toda a vida dela é pública, que tudo você pode falar e cobrá-la sobre isso. Tem outras coisas que você pode cobrar, sim. Se ela teve uma fala errada, você pode investigar o porquê disso, um posicionamento político que você pode ser meio equivocado, você pode até questionar. Mas não é porque ela é pública
que tudo que ela vai falar é público, que tudo da vida dela é pública, não tem essa pressão, principalmente para essa parte da sexualidade. Eu acho importante deixar frisado isso, e esses 2 episódios, infelizmente, só aconteceram. Ainda bem que foram na primeira temporada, acho que na segunda e para aqui em diante, o pessoal meio que se atentou a isso, né? Ainda complementando com o que tu acabaste de falar, a série ela foi bem específica sobre essa questão de revelação. Tanto que casou com o que aconteceu, que a gente sabe que isso está nas obras da Alice Oseman, e inclusive na época que o Kit Kono falou, ela manifestou o apoio dela, ela está dizendo que isso não deveria acontecer, que a obra dela ela é bem assertiva sobre esses assuntos, sobre essa questão da liberdade e sobre essa questão de saída do armário, né, que como falam, né, o came out, como eles falam, mas ela foi bem assertiva nessa segunda temporada. A gente já sabe muito bem que vai ser trabalhado nessa terceira temporada a questão da saúde mental e tudo, que eu acho que vai ser mais um marco para a série, mais uma vez, nos Trend Topics e tudo. Só que aí vem a seguinte questão, né? Será que a gente vai ter quarta temporada? Que a gente não pode deixar de mencionar isso antes de finalizar aqui, né? Será que a gente vai ter quarta temporada? O que você acha? Eu acho que deveria ter. Minha opinião é que sim, temos material para isso, né? Tanto que ela está escrevendo mais um livro aí. Então, acho que dá para ter esse material. E dá um desfecho também, porque eu acho que quando estavam pensando em fazer essa terceira temporada, ela não tinha decidido ainda escrever esse livro, né? Então, como ela está escrevendo e vai dar um final mesmo, que ela até falou que quer trabalhar esse final para não ficar uma coisa apressada, eu acho que seria legal fechar redondinho, com 4 temporadas, eles mais crescidos, então você pode ter toda essa jornada, pegando da fase da adolescência indo até a fase meio pré-adulto ali, né? Indo essas outras questões, eu acho que seria interessante essa quarta temporada. Eu tô aqui na torcida, gente. Eu sou muito fã da série e eu espero que tenha, sim. Eu preciso dizer, né, que lógico que além dela ter anunciado sobre esse quarto livro, ela já disse que ela tá rezando que a Netflix se renove, porque muitas das produções a Netflix só anuncia depois que ela faz o lançamento, logo em seguida do fim de semana, que o Heartstop na primeira temporada todo mundo ficou na dúvida, né? Que ela lança nas quintas-feiras, só que aí ela faz o anúncio se vai ser renovada nas segundas, terças ou quartas, né? E quando ela anunciou a renovação, ela já anunciou dizendo que teria a segunda e a terceira, né? E aí, a Alice Oseman, ela falou que, olha, eu tô torcendo, eu tô rezando de joelhos e pedindo essa renovação porque ela já determinou para ela e ela já revelou também que eu não sabia que ela tem um Patreon. Ela revelou no que, independente da Netflix renovar ou não, ela já vai começar a escrever o roteiro da quarta temporada. Então a gente já fica aqui na esperança e na torcida, e aí que entra a nossa força nas redes sociais, no Instagram, que é muito forte, principalmente com as hashtags que ainda tem uma grande relevância lá. A gente tem recentemente também o Threads, por mais que o pessoal diga, muita gente não está usando, mas a Netflix está lá, eles não vão querer perder público, então é o momento também de deixar esses comentários para ter uma quarta temporada. Então é isso, vamos usar nossas redes sociais para fazer essa quarta temporada acontecer, e eu acho que tem muita tendência da Netflix renovar isso daí. Agora eu quero ver se ele decide assim, não, a gente quer renovar até a sexta temporada. Aí, mano, a Alice Oseman, você vai ter que prolongar seus livros, porque suas pressas foram mais que atendidas. Mas a gente vai reclamar? Claro que não, né? Não reclamo, gente, eu não reclamo. Pode vir. Estou indo até a quarta, mas se quiser entregar até a sexta, pode vir, a gente não reclama. Heartstop não é limitado, né, Tadeu? É o que eu falo, gente, eu adoro falar, ainda mais sobre séries que eu amo, como Heartstopper, então muito obrigado pelo convite da gente. Sempre convidar, eu tô por aqui. E é exatamente isso, ela não é limitada, a gente não quer que o vídeo também fique só limitado a isso, tem muito mais coisa. Fica o convite para você assistir as 2 temporadas que você ainda não assistiu, ficar de olho que já tá vindo a terceira aí, e continuar acompanhando. Então, comenta aqui embaixo o que você achou também da série, quais são os seus pontos. Se a gente não falou alguma coisa, esquecemos, ou se a gente falou e vocês gostaram também, continua os papos, porque a gente quer muito responder aqui, quer continuar esse bate-papo, porque é um tempo limitado que a gente tem aqui de tela, mas a gente quer continuar o papo nos comentários. Então, comenta muito aqui embaixo, e assim, comenta bastante mesmo, que aí o Dungeon Anime a gente faz nas próximas temporadas. Já pensou? O vídeo de temporada? Então, assim, só entre nós aqui, tá, gente? Comenta bastante aí. E outra, que quase que eu ia esquecendo, é sobre a questão das críticas que Heartstopper levou, sobre, não teve cena de relações íntimas, e tem um pequeno detalhe aqui bem importante que foi publicado ano passado, tá? Que Heartstopper foi eleita a melhor série de 2023 pelos usuários do app Grindr. Então, para te ver,
o App Grindr é para mais 18, né? E para eles elegerem Heartstopper em primeiro lugar, então já tem uma noção de que a série ela tem essa narrativa cativante e que conquista vários públicos. Fato, uma prova disso, né, que a minha mãe amou Heartstopper, ela ama, tá ansiosa pela terceira temporada, então você já vê aí como o Heartstopper tem um trabalho muito mais do que o entretenimento, né? Pois é, gente, por que choras, Elite? Mas enfim, é sobre isso. Enfim. Então, Tadeu, para a gente finalizar aqui, deixa aqui as suas redes sociais, fale mais sobre o seu trabalho, fale mais onde a gente pode encontrar você. E é isso, gente. Então, agradecer mais uma vez o convite, amigo. Muito obrigado. E quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é só me seguir lá no Instagram, canal Tadeu Ramos. Temos site agora também, tá? canaltadeuramos.com.br. Eu trabalho como gerenciador de redes sociais, social media, e agora também estou começando a dar meus passinhos na assessoria de imprensa. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, acessa lá. No Instagram, canal Tadeu Ramos, e no site, canaltadeuramos.com.br. Estou nas outras redes também, estou. Dá uma caçadinha lá, tudo canal Tadeu Ramos você me acha. Blue Sky, no Threads, no TikTok. Então, estou sempre trazendo atualizações do teatro, da cultura, principalmente da cultura LGBT. Tem sempre esse recorte lá. Então, se você gosta de arte, de cultura, assim, vamos falar. Vai ter bastante coisa de Restopper que também tá vindo aí. É só me seguir nas redes sociais e agradecer de novo o convite, amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, amigo, por participar aqui dessa análise aqui de Heartstopper. É uma coisa que a gente gosta de fazer análise de séries, principalmente trazendo para um contexto da nossa atualidade, da nossa rotina, fazendo comparativa, analogias e também interpretando metáforas. E para você que ainda quer consumir conteúdos de cultura pop fora da curva, continua assistindo aqui, maratonando os vídeos aqui do Questão D. Também tem o site, o questãod.com.br, que está sendo postado lá não apenas resenhas de filmes e séries, mas agora também de livros LGBT. E a gente tem diversos gêneros ali, sendo suspense, terror, romance. Então dá uma olhadinha lá, dá uma clicada e acompanha lá que toda semana tem atualização, tá? E caso você queira seguir no Instagram eu posto muito mais stories dos bastidores, do que eu tô fazendo, do que eu tô assistindo e tudo. É Dandy S. Souza, com Z, você pode me encontrar lá. Muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa seus comentários aqui, compartilhe esse vídeo para quem é fã de Heartstopper ou para quem você quer convencer a assistir a Heartstopper, até mesmo para aquele seu crush que você quer que ele note você, manda para ele que ele de repente gosta de Heartstopper, aí ele vai querer conversar com você, tá bom? Então é isso, muito obrigado, um grande beijo e